Mateus capítulo 1, eu quero ler a partir do versículo 18. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. Já lemos o que o evangelista Lucas registrou sobre o nascimento de Jesus e veremos agora um pouco, de uma forma bem breve, objetiva, sobre o que o evangelista Mateus registra aqui, sobre o nascimento do nosso Salvador. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que se tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque já pudemos ler a Tua Palavra, Te louvar através de um hino, de orações que foram elevadas a Ti, e também ouvirmos um pouco da mensagem do Natal através da vida de nossas crianças. Continue a abençoá-las e a abençoar-nos para que aprendamos cada vez mais sobre a mensagem do Evangelho, sobre o verdadeiro sentido e significado do Natal. Que o Senhor, nesta hora de meditação na Tua Palavra, abra os nossos olhos para que possamos ver o que o Senhor quis deixar para nós registrado. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para que ouçamos a Sua voz e que também prepare o nosso coração para que recebamos de um modo frutífero e transformador a Tua Palavra. É o que nós rogamos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez nos aproximamos da data do Natal. Não sei cada um de vocês, mas eu já é a 35ª vez, mais ou menos, que eu me aproximo dessa data. E cada ano é a mesma coisa, não é? Nós fazemos aniversário todos os anos que Deus nos dá de vida. E também o Senhor Jesus é lembrado neste momento do Natal todos os anos. Assim como foi o tema da cantata das crianças, o aniversário de Jesus, nós nos lembramos todo ano sobre esse momento. E o aniversário de Jesus, o seu nascimento, tem sido lembrado e estudado há mais de 2000 anos. Já muito foi dito a respeito de quem foi Jesus e sobre o que ele fez. Há muito também o que disseram de quem não foi Jesus e do que ele não fez, questionando assim os relatos dos evangelistas. Como essa porção da palavra de Deus que lemos, quando ela concebe pelo Espírito Santo, é algo que é questionado por muitos, como sendo algo impossível de acontecer. Existe uma dificuldade natural no ser humano, que se chama incredulidade, de aceitar aquilo que de sobrenatural é dito sobre acontecimentos do passado. Muitos questionam desde a concepção do Senhor Jesus em Maria, virgem. Muitos questionam os milagres de Jesus. Há quem questione sua ressurreição também. Há aqueles que questionam se ele de fato subiu ao céu ou se permaneceu morto. E há aqueles que questionem ou neguem que Jesus
é homem e Deus ao mesmo tempo. Plenamente Deus e plenamente homem. Mas se formos excluir das Escrituras aquilo que é milagroso, aquilo da vida de Jesus, que é sobrenatural, nós praticamente tiraríamos tudo. E mais do que isso, se formos excluir, eliminar das Escrituras aquilo que é sobrenatural, deveríamos começar antes de Mateus 1. Deveríamos começar em Gênesis 1:1. Quando Deus, de um modo poderoso, maravilhoso e sobrenatural, criou todas as coisas, a partir do nada, apenas pela sua palavra. O evangelista Mateus nos registra, então, como de fato, verdadeiramente, ocorreu o nascimento de Jesus. Eu quero destacar, primeiramente, o versículo 18, que diz respeito a Maria. Depois, os versículos que dizem respeito a José. E depois, o que diz especificamente sobre o Senhor Jesus. Não passaremos por todos os versículos aqui, destacaremos alguns. Versículo 18 diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que antes tivessem coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O evangelista Mateus diz que o nascimento de Jesus foi assim. Não dá margem para dúvidas, para questionamentos. Ele faz uma declaração, inspirado pelo Espírito Santo, de que aconteceu exatamente dessa maneira. Maria, ainda virgem, sem que tivesse ainda oficializado ou passado a conviver com José em uma vida conjugal, Maria encontrou-se grávida pelo Espírito Santo. Isso é uma concepção inconcebível para muitos, mas não para nós que cremos na palavra de Deus. Como isso é possível? Como pode ser uma virgem conceber? Até mesmo Maria questiona isso. Como pode ser isso? Ela diz, o que é registrado por Lucas: eu nunca tive relacionamento íntimo com homem nenhum. Mas para Deus é possível. Assim como Deus criou todas as coisas a partir do nada pela palavra do seu poder, assim como Ele cuida de um modo inatingível para nós de tudo que Ele criou, Deus fez com que Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, fosse gerado no ventre de Maria. Isso é inatingível para nós, ultrapassa nossa capacidade de compreensão. Mas da mesma maneira, quando nós vemos a criação de Deus, olhamos para nós mesmos, é algo maravilhoso o modo como Deus criou. O modo como Deus continua sustentando todas as coisas desde o momento da criação. E assim como o Espírito Santo estava se movendo sobre as águas, o que é registrado em Gênesis 1, o Espírito Santo, ele agiu de um modo a fazer com que a segunda pessoa da Trindade fosse gerado no ventre de Maria. Isso porque era necessário que fosse assim. Não deveria ser de outra forma. Se colocarmos em dúvidas ou negarmos algum detalhe a respeito disso, como negar a gravidez de Maria, ainda sendo virgem, a concepção pelo Espírito Santo, a palavra de Deus ela não continua com o mesmo significado. Na verdade, era necessário que Jesus fosse Deus e se tornasse homem. Jesus, sendo Deus, se tornou homem para ser o mediador, para fazer a reconciliação entre Deus e os homens. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, como o apóstolo Paulo diz a Timóteo. Somente assim foi possível o Deus santo e justo salvar pecadores. Quando o Filho de Deus encarnou, assumiu forma humana, se tornou obediente até a morte e morte de cruz, para salvar todo aquele que nele crê. Em segundo lugar, sobre a notícia que José esperava,
Como assim a notícia que José esperava? No lugar de José, ninguém esperaria por uma notícia como essa, que a noiva estivesse grávida. Versículo 19, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. E enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Maria estava grávida. E como é uma notícia alegre para a maioria que aguarda o momento de ter um filho, para qualquer casal, quando é descoberta a gravidez, alguns choram, outros riem, sem conseguir se controlar, talvez alguns desmaiem, isso não aconteceu comigo, mas alguns pode ser que aconteça. Para Maria, porém, foi um motivo não de alegria, mas de apreensão e preocupação. Alguém que ainda não estava, como chamaríamos no nosso tempo, casado, ainda era noiva, se fôssemos usar uma analogia com os nossos dias, era uma situação muito complicada. Ela ficaria numa situação de desprezada se não fosse apedrejada. Como contar a José: estou grávida, sendo ainda virgem? Se você fosse José e sua noiva chegasse com essa notícia: estou grávida, eu sou virgem, mas estou grávida, o que você pensaria? E o que você faria? Certamente não acreditaríamos. E José, sendo justo, ele quis afastar-se de Maria silenciosamente. Ele não quis deixá-la numa situação ainda pior. E ele, enquanto ponderava nessas coisas, como diz o texto, nessa situação inaceitável, ele foi convencido por um anjo que ele não deveria temer. E qual foi o argumento do anjo para que ele não temesse? Que a gravidez era obra de Deus, do Espírito Santo. E esse menino será chamado Jesus. E para nós, Jesus, costumamos usar e nem sempre lembramos do seu significado. O anjo estava dizendo a José: o nome dele será Salvador. Ouviu? Filho de Davi. José conhecia as Escrituras do Antigo Testamento. Como descendente de Davi e uma situação inexplicável, uma concepção inconcebível, isso foi justamente a notícia que José esperava. Por que ele esperava por isso? Porque ele entendeu que não era uma gravidez qualquer, fruto da infidelidade da sua noiva. Ele soube, da parte do anjo, que aquele menino nasceria por um motivo, para ser o Salvador do povo de Israel, para ser Salvador de pecadores. José aguardava o prometido Messias. Maria também aguardava o cumprimento dessa promessa. E eles então estavam diante desse cumprimento. Uma situação impensável para eles, mas que estava acontecendo na família deles. E então vemos a respeito de quem era esse que seria chamado de Jesus, o Salvador. Mas além de Jesus, no seu significado, ser Salvador, o versículo 23 fala sobre um outro nome que o Senhor seria chamado. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Uma virgem ficar grávida e dar à luz um filho é absolutamente impensável, impossível humanamente falando, mas não para o Deus soberano. O que estava acontecendo ali foi o que foi prometido através do profeta Isaías, aproximadamente 7 séculos, quase 8 séculos antes de Cristo, que aconteceria que uma virgem conceberia e daria à luz um filho e seria chamado de Emanuel.
o cumprimento de uma promessa feita 8 séculos antes. Era uma notícia maravilhosa, muito aguardada no decorrer da história dos ancestrais de Maria e de José. Mas Maria, com aquela situação, ficou inicialmente perturbada. Quando o anjo apareceu diante dela, foi um susto. Quando ele deu a notícia, foi outro. Assim como a notícia que José recebeu, ficou sabendo que ela estava grávida, e depois, quando o anjo apareceu a ele, Maria ficou perturbada, José ficou temeroso, mas Deus, bondosamente, lidou com os temores dos dois, enviando seu anjo para explicar o que estava acontecendo. E foi necessário que fosse assim. Aquela era uma notícia única. Única em todos os aspectos da palavra. Nunca aconteceu de uma virgem conceber. Muitas vezes aconteceu de um casal estéril ter filhos, e a gente vê isso com frequência nas Escrituras. Mas uma virgem conceber nunca antes aconteceu. Nunca mais aconteceu depois. E nunca mais há de acontecer em toda a história. O Filho de Deus vir a este mundo como o Deus encarnado, como Deus homem, e ser chamado de Emanuel. É o Deus conosco, o Deus que decidiu tabernacular, habitar entre nós, como diz o evangelista João, sendo o Salvador, Deus conosco. E por que ele foi chamado de Emanuel? Porque sendo o próprio Deus, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo de forma de servo, e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi chamado Emanuel porque, sendo Deus, ele habitou entre nós, se sujeitou a tamanha humilhação, o próprio Deus assumir a forma humana, com o propósito de salvar pecadores, de salvar pessoas como toda a humanidade que, por natureza, está morta nos seus pecados. Para concluir, quando se diz a respeito de uma concepção inconcebível, talvez quando formos compartilhar sobre a verdadeira mensagem do Natal e mencionarmos sobre Maria, que sendo virgem, ela concebeu pelo Espírito Santo e foi a mãe do Salvador. Isso não é impossível. Na verdade, em relação a Jesus, somente uma coisa nos é dita como sendo impossível. Em Atos vemos que a única coisa impossível ao Senhor Jesus é que ele continuasse morto, sendo ele santo, justo e perfeito. Assim como também é impossível para aquele que crê verdadeiramente no Senhor Jesus, que é revelado nas Escrituras, como o evangelista Mateus, por exemplo, registrou, não tem a vida eterna. Era impossível que Jesus permanecesse morto, e é impossível que aquele que nele crê deixe de ter a vida eterna. E a questão que devemos fazer é, neste momento que somos lembrados da mensagem do Natal, de várias formas. Lembramos que é Natal olhando os enfeites, até dentro da igreja, as luzes piscando quando nesse horário de verão, mais tarde escurecer. A questão é, quando somos lembrados do Natal, no que nós cremos? Qual é a confiança e a dependência que depositamos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Aquele que nele crê será salvo. Isso também é impossível que deixe de ser realizado segundo as Escrituras. Além disso, José, que recebeu a notícia que ele esperava, ele conhecia as Escrituras, as promessas de Deus e a respeito do Messias que viria. E eu e você devemos também ser instruídos nas Escrituras e conhecer a respeito do Messias que já veio. José se submeteu à vontade de Deus dita pelo anjo, mesmo que fosse difícil para ele, fosse uma vergonha em muitos momentos. Mas ele reconheceu que essa notícia
era não somente que ele esperava, mas era aquela da qual ele precisava. E ele, reconhecendo que precisava do Salvador, ele também se submeteu ao seu Senhor. Do que eu e você precisamos? Nós precisamos de um Salvador. E precisamos nos submeter a esse Salvador, porque Ele também é o nosso Senhor. Como eu e você reagimos à mensagem do Natal? Não devemos ser levados pela falsa alegria que muitos ficam, com algum sentimento no ar, músicas alegres, cores por todos os lados, mas o que pode nos dar a verdadeira alegria é o fato de que nós, precisando de um Salvador, Deus Ele quis nos conceder esse Salvador, somente por sua graça e misericórdia para conosco. Precisamos colocar nossa confiança e dependência nele e obedecê-lo e viver de um modo a expressarmos a nossa gratidão por tão grande salvação que Deus nos concedeu através de Cristo. Em último lugar, Jesus ele é o Deus conosco. E pensando naquela primeira questão de uma concepção inconcebível e sobre o fato de Jesus ser o Deus conosco, uma última pergunta. Existe algo tão improvável ou mais impossível quanto uma virgem gerar e dar à luz? Será que existe alguma coisa mais impossível do que uma virgem ficar grávida e dar à luz? Podemos dizer que sim, à luz das Escrituras. O que era mais improvável do que isso? Improvável, não confunda com impossível. Uma notícia inesperada para o ser humano pecador, para mim, para você, para toda a humanidade desde Adão. A notícia mais improvável, mas que se tornou uma verdade, uma realidade, é que o próprio Deus encarnou na pessoa do seu Filho, viveu entre pecadores para cumprir a lei que Ele mesmo criou e para receber o castigo que eu e você merecíamos por sermos pecadores. Esta é a mensagem do Natal. É isso que significa um bebê numa manjedoura, quando o próprio Deus estava se sujeitando a se humilhar, se tornando um ser humano, um ser obediente diante da própria lei que Ele mesmo criou. Ele não era obrigado a fazer isso, mas o Pai se agradou em fazê-lo, enviando o seu Filho. E também a receber o castigo na cruz do Calvário. E Ele sofreu o inferno de todo aquele que crê naquela cruz. E essa mensagem do Evangelho é recebida por nós e deve ser acolhida, deve ser meditada para que assimilemos cada vez mais sobre a verdadeira mensagem do Natal, sobre a verdadeira mensagem do Evangelho, à medida que confiamos mais no Senhor, naquilo que o Senhor Jesus fez no nosso lugar e naquilo que Ele nos possibilita, que é através da fé e do arrependimento, que é a salvação, que é a vida eterna. Que nesse período em que somos lembrados de um modo inevitável que o Natal está chegando, aquele Messias prometido que estava para chegar, chegou, e foi a notícia que José esperava. E como nós reagimos a esta mensagem do Natal? Que seja sermos movidos à adoração do nosso Senhor, que seja a submissão à sua vontade e que não deixemos de falar a respeito de tudo que nós temos ouvido a respeito dele. Que outros se juntem a nós para adorarmos o nosso Deus Salvador. Que Deus nos abençoe. Amém.